Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma edição. Bom dia, boa tarde também, né? Antes, dependendo do horário que você assista. Estamos aqui para mais uma edição do Gota de Luz. Meu nome é Gabriela. Eu agradeço a oportunidade da Casa de Jesus e de Jacó pelo espaço de fala. E hoje, no momento Gotas de Luz, a gente vem com um trecho de Lucas, capítulo 7, versículo 22, né? Na verdade, esse é um texto inicial de um outro texto exemplificar, que foi publicado no Reformador e também em Palavras de Vida Eterna, né? Esse trecho da fala de Lucas começa exatamente assim. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e as boas-vindas são pregadas aos pobres. Esse trecho de Lucas casa bem com o texto exemplificar que me remeteu bastante a um outro texto do Evangelho, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, no item 7, em que fala utilidade providencial da riqueza, ou da fortuna, dependendo da tradução que você tem aí. O texto exemplificar começa com as seguintes considerações. Através de todas as nações, o homem levanta realizações notáveis, nos quais lhe exalça o egoísmo inteligente. Um trechinho um pouquinho mais na frente, ele continua falando, né, sobre essas construções maravilhosas e sobre esse uso excessivo, né, da fortuna, da riqueza material mesmo, né, que a gente está falando aqui. E ele ressalta que precisa se ter um cuidado para que o abuso de poucos não agrave as aflições e as necessidades de muitos. Esse é um ponto que é muito descrito nesse trecho do Evangelho que eu comentei anteriormente, porque, na verdade, esses textos, eles não falam que as pessoas elas não podem desenvolver uma fortuna material, mas que essa fortuna material, ela precisa estar embasada em um outro processo, pensando na coletividade, pensando na harmonia. E que a importância, e isso frisa bastante nesse trecho do Evangelho, que a importância é que essas pessoas que tenham condições materiais melhores, elas possam prover uma vida digna para os outros, gerando, por exemplo, bons empregos com salários justos, né? Mais na frente um pouquinho, voltando para o texto exemplificar, a gente traz a seguinte questão. É indiscutível a preciosidade do iate de luxo, não obstante seja somente dedicado ao excesso. E aí, durante o texto, ele vai discorrendo várias questões que a gente considera obras arquitetônicas maravilhosas, né? E quando eu li esse trechinho, eu fiquei pensando, como a gente se sente bem sentada na areia da praia, sem precisar de mais nada, só talvez o dinheiro do transporte para ir para voltar, né? Como a gente se inunda de energias boas com coisas simples, né? E que às vezes essas buscas também por excessos podem também esconder questões do indivíduo, faltas do indivíduo, né? E aí a gente já entra num outro processo que eu não vou aprofundar muito nisso. Mais na frente, o texto fala: analisando essas empresas na lógica do espiritismo, somos, contudo, impelidos a reconhecer que os amigos afeiçoados ao supérfluo estão agindo dessa forma por falta de esclarecimento e orientação. Lembrando que não existe uma contrariedade
do espiritismo, do cristianismo, de qualquer outra religião, sendo cristã pelo menos, né? Sendo contrária ao dinheiro, à prosperidade financeira, né? Na verdade, o que o espiritismo nos convida é a um uso providencial da fortuna. Uma forma que a gente possa usar esse valor, esses valores materiais para o nosso conforto, mas que a gente possa também utilizar harmoniosamente, né, para a coletividade, certo? Eu recebo, eu trabalho, né, com algumas terapias holísticas e eu recebo praticamente uma das técnicas que eu trabalho, que remete à prosperidade, praticamente 100% das pessoas que eu atendo têm crenças limitantes em relação à energia do dinheiro. Como se não fosse possível viver com Cristo e em Cristo tendo uma boa condição financeira. Não é bem assim, tá? A gente pode viver, sim, em Cristo e com Cristo em harmonia, promovendo também uma vida maior para o nosso coletivo. Mais na frente o texto fala: a experiência terrestre, na atualidade, não desconhece que é preciso ensinar aos homens a arte de alimentar, vestir, conversar e conviver. Bem dentro do que eu estava falando, né? A gente precisa da condição material para ter nem supérfluo, né? As condições básicas. O nosso planeta ainda é movido por essas questões, né? A gente precisa para comer, para se vestir, né? Para se higienizar, para tomar um banho, a gente precisa ter um dinheiro para comprar um sabonete, para escovar os dentes, para botar um creme no cabelo, né? Então, a gente ainda vive no mundo material, né? Então, a gente não está isento dessa energia porque a gente está em um mundo material. É só saber usar. Aí, voltando ao texto, a fim de que haja saúde, euforia, compreensão e harmonia na humanidade. Então, a gente pode e deve sim utilizar os bens materiais para promover a harmonia na humanidade. E essa é a grande sacada e essa é a maior dificuldade também, claro, né? Mas, saindo aqui um pouquinho do texto, essa semana eu voltei a assistir de novo um filme que eu amo, que é o Avatar. Quem não assistiu, assista. Vale super a pena. Esse filme, ele fala da conexão, né, entre os seres, da harmonia entre a natureza e os indivíduos. E a gente, eu voltando de novo aqui à questão da pandemia, né, a gente está sendo convidado a prestar atenção em como as nossas atitudes influenciam na vida do outro, né? E isso envolve atitudes das mais diversas. Seja sair ali na rua, estando doente, por exemplo, escolhendo não me isolar, seja não indo fazer a segunda dose de vacina, ou seja, inventando aí notícias falsas ou propagando essas notícias falsas, né? Indo de encontro à ciência, de encontro à educação, né? De encontro ao desenvolvimento científico. A gente acaba desarmonizando o processo. Então, todos nós somos convidados, né, a trabalhar no sentido de sair dessa pandemia em conjunto. Porque se um indivíduo escolhe sair desse processo, a gente ainda fica na possibilidade de se manter mais e mais tempo na pandemia. Então, que a gente entenda essa conectividade entre os seres. A pandemia veio resgatar não só questões familiares e afetivas, porque muitas pessoas estão sendo convidadas a voltar aos seus lares para trabalhar questões familiares, mas também estão sendo convidados a pensar naquele fulaninho ali que atravessou a esquina que eu nem sei o nome. E que eu simplesmente, estando doente, por exemplo, né? Escolho, claro que
Nem sempre os chefes estão de acordo, né, com isso, e isso é um problema, né? Mas, se possível, e assim deve ser, né? Porque é assim que a ciência pede o isolamento social. E esse isolamento, ele é necessário, ainda é necessário. A máscara ainda é necessária. A vacina é muito necessária. Então, você escolher não propagar algo contrário a isso, ao contrário à ciência, à Organização Mundial de Saúde, é você ir de encontro ao progresso do desenvolvimento planetário. Mais ainda, estamos sendo convidados a doar energeticamente com orações. A Casa de Jesus de Jacó faz muito isso, né? Convocando todos a orações, a tratamentos, para que a gente possa também contribuir com a energia evolutiva do planeta. Porque a gente não contribui só com as nossas riquezas, a gente não contribui com a humanidade e com a natureza só com as nossas riquezas materiais. A gente contribui também com as nossas riquezas morais, espirituais, né? Então, quando a gente procura e faz a caminhada de autoconhecimento e de evolução, a gente também está contribuindo para o coletivo. E aí o texto volta e diz assim: disse Jesus em várias ocasiões aos seguidores: ide e pregai. Nada justo assim reprovar, sem consideração, os companheiros que ainda se encontram involuntariamente distantes das realidades do espírito. Onde o desperdício apareça por flagelo e ignorância, iniciemos a construção, na verdade, pelo exemplo da sobriedade, na certeza de que, em toda tarefa de educação, exemplificar é explicar. E como a gente fala disso, né? Do exemplo, do exemplificar. Então, que façamos em tudo da nossa vida, como quem tem os seus filhos, seus sobrinhos, seus familiares, educa também, né? Exemplifica, faz de uma maneira adequada para que possam ter respostas concretas e condizentes. E vamos a exemplificar com muito amor, com muita sabedoria, com muita energia positiva. Quem puder contribuir materialmente para a caridade material, que assim faça. Quem não puder, faça sua caridade moral. Preste o ouvido, acolha, faça um aconchego, um carinho, seja empático. E dessa maneira a gente contribui para o fluxo que o filme Avatar traz brilhantemente, o fluxo da vida. Por hoje a gente fica por aqui. Um cheiro, obrigada. Boa noite a todos e todas. Vamos agora ao nosso atendimento espiritual, agradecendo a Gabi pelas boas reflexões que nos trouxe a respeito desse texto de Emmanuel, exemplificar em cima do Evangelho de Lucas. Que Deus seja conosco, que nós possamos fazer o nosso dever de casa e fazer o que nos cabe para a nossa melhoria, a nossa reforma íntima e a nossa evolução, que é para isso que estamos aqui. Então vamos, se ainda não estamos, nos recolher ao nosso cantinho, que eu costumo chamar de cantinho da conexão, onde temos ruídos externos minimizados, de forma que a nossa conexão possa ser mais leve, mais tranquila e, consequentemente, mais profunda. Então vamos fechando os nossos olhos, inspirando profundamente, mentalizando que esses nossos amigos queridos, atendentes fraternos, incansáveis, já desde quando estávamos escutando a mensagem do Evangelho de Lucas através de Emmanuel, por passagem de Emmanuel, já estavam limpando as nossas casas, ao nos conectarmos com o nosso canal, independente da hora que for, os nossos amigos espirituais já nos visitam. E esses nossos amigos queridos já fizeram a limpeza do nosso ambiente, preparando
para a chuva de bênçãos que receberemos, limpando também os nossos campos vibracionais, os campos dos nossos familiares que estão conosco, de modo que nada nos impeça de recebermos uma verdadeira chuva de bênçãos sobre nós. Então, inspiremos essas bênçãos maravilhosas que já foram derramadas na nossa psicosfera. Retenhamos na certeza de que cada gotícula de luz derramada sobre nós encontra o seu espaço, o seu caminho, solucionando os nossos problemas de qualquer ordem que sejam, problemas morais, materiais, espirituais, nos mostrando caminhos a seguir, nos levando realmente ao caminhar mais adequado à nossa vida como espíritas cristãos que todos somos. Então, expiremos o que não nos faz bem, aquilo que queremos deixar partir, deixar ir. Mágoas, ressentimentos, sofrimentos desnecessários, vinculados às dores, que essas sim são necessárias. E mais uma vez, inspiremos profundamente, pedindo ao Pai de Misericórdia que possamos reter o máximo possível dessas bênçãos dentro de nós, nos sentindo em paz, tranquilos e expirando tudo que não queremos mais. E uma última vez, inspiramos paz, amor, harmonia, saúde, pura, imunidade, tudo que de bom pudermos imaginar e desejarmos. Retemos tudo isso dentro de nós e expiremos, agora sim, todas as energias perversas transmutadas. Expiremos também a paz e a luz que desejamos ser. E assim, perfeitamente conectados, ligados ao Pai de amor e de bondade, vamos mentalizar um imenso chuveiro de luz a se derramar abundantemente sobre nós, acima do topo da nossa cabeça. Um imenso foco de luz, uma luz brilhante, potente, intensa, luz branca, com nuances douradas, se derramam abundantemente sobre todos nós. Muita luz ao nosso redor. Essa luz banha os nossos 4 corpos, nosso corpo físico, libertando-nos de males, doenças, estimulando a nossa imunidade, o nosso corpo emocional, curando os nossos males emocionais, nos fortalecendo, nos dando ânimo, força de vontade para superar todas as dificuldades. O nosso corpo mental, onde acumulamos todos as nossas experiências desta encarnação e passadas, para que possamos encontrar a paz, a luz e as respostas que tanto necessitamos no nosso dia a dia. E o nosso corpo espiritual, o nosso eu verdadeiro, eu sou luz, eu sou centelha divina, eu sou chama divina. Nós somos Deus e Jesus já nos disse isso, porque somos a sua imagem e semelhança, somos chama divina. E assim, plenos dessa luz que atravessa os nossos corpos, nos inunda, nos banha, nos revigora, nos fortalece. Vamos conversar com os nossos atendentes fraternos, dizendo a eles o que necessitamos, qual aquele pontinho que mais está nos incomodando, das dores que temos, porque todos nós temos dores, meus irmãos, estamos aqui para curá-las, aqui neste planeta de provas e expiações, para curar as nossas dores. Vamos dizer a esses nossos amigos queridos dessas dores que temos, quais aquelas que mais nos incomodam, quais aquelas
que temos mais dificuldade na aceitação, na resiliência e aceitar as dores que nos chegam, que não podemos mudar. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas e a aceitação dos seus desígnios divinos. Deus nos dá a inteligência e o livre-arbítrio para que possamos agir, atuar e minimizar ou até mesmo eliminar as dores possíveis, tudo dentro da moral cristã, é claro. Mas aquelas dores que não conseguimos eliminar, aquelas dores que insistem em nos perturbar, para essas nós pedimos amparo, pedimos proteção, pedimos ao Pai de amor e de misericórdia que nos ajude para que a nossa reação a essas dores seja a melhor possível, com perspectiva de que tudo passa e que essas dores também passarão. Assim como tenhamos também a certeza, a convicção que as coisas boas que nos chegam também passam. Tudo nesta vida é passageiro. Nós estamos aqui de passagem. E tudo que sentimos também é passageiro em nossas vidas. E nessa certeza absoluta de que tudo passa, que sejamos fortalecidas, amparadas, na certeza de que sim, temos o amor divino ao nosso lado, nos vitalizando, nos mostrando caminhos. Mas para isso precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Sejamos aqueles que veem, que ouvem e entendem os recados dos espíritos do bem que nos cercam e velam por nós e que estão sempre ao nosso redor, nos mostrando caminhos. Então sejamos estes e estas de olhos abertos, ouvidos atentos às mensagens que vêm do alto. Escutemos esses nossos amigos, fraternos, queridos, os nossos atendentes, o que eles nos dizem, o que eles nos sinalizam. E com certeza eles também nos escutam plena e abundantemente. E atuam derramando, potencializando essa chuva de bênçãos, exatamente naquele ponto que mais necessitamos. Sejam dores do corpo, sejam dores da alma, questões emocionais. Cura-nos, Senhor, cura-nos. Atendentes fraternos queridos, ajudem-nos, potencializando essas bênçãos divinas, luz branca, intensa, potente, com nuances douradas, sobre cada um desses nossos pontinhos de dor, de aflição, problemas que não enxergamos a solução. Vamos ter fé, vamos pedir a Deus misericórdia e Ele nos escuta. E essa luz é capaz de clarear a nossa mente, mostrando alternativas, saídas, se elas efetivamente existirem, mas também nos dando as forças que necessitamos, caso não existam saídas e que nós efetivamente tenhamos que enfrentar plenamente as dificuldades previamente acordadas na espiritualidade antes da nossa reencarnação. E é nessa certeza de que, sim, conseguiremos ultrapassar todas as barreiras, todos os problemas. Sim, seremos inspirados pelos nossos amigos espirituais, nossos anjos guardiões, guias protetores, para podermos contornar tudo o que for possível contornar. E sim, estamos amparados e as forças para qualquer situação estarão disponíveis para nós. E assim, meus irmãos,
nessa certeza do amparo divino. Visualizemos essa luz intensa nos envolvendo. Somos uma intensa chama luminosa, luz branca com nuances douradas, que nos cobre da cabeça aos pés e nos sentindo plenos e plenas dessa luz amorosa, do amor de Deus sobre nós. Vamos compartilhar as bênçãos aqui recebidas com todos aqueles que necessitam de luz, toda a humanidade sofredora, todo o planeta Terra tão necessitado de auxílio, de cura. Vamos envolver o nosso planeta em muita luz, em energia amorosa, visualizando entre as palmas das nossas mãos e nele projetando também uma centelha dessa luz que nos envolve e abençoando, iluminando também toda a humanidade ligada ao nosso planeta, encarnados e desencarnados. Abençoa, Senhor, aqueles que estão em sofrimento por causa desta pandemia, lutos, perdas, desesperos, ideações suicidas ou outras tragédias particulares também. Que tenha misericórdia dos que estão, Senhor, nas ruas, nos presídios, culpados ou inocentes, na mais absoluta miséria, nos leitos de dores atrozes. Misericórdia de todos, Pai. Mas tenha misericórdia também dos que estão em trevas, Senhor. Misericórdia dos que estão em trevas. Piedade, 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 Pai. Que a Tua luz divina possa se fazer sobre todos. Abençoa também, Senhor, a nossa família, familiares, parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, todos aqueles que estão ao nosso redor. Misericórdia de todos, nos abençoe, nos ilumine e, se for de Tua vontade, nos guarde e nos ampare diante desta pandemia. Que Deus seja conosco, agora e sempre. Tenhamos todos um São João de muita paz, harmonia, tranquilidade em casa, longe de aglomerações, de grandes festas, mas comemorando, vamos nos divertir com a nossa própria família e aqueles com quem já convivemos diariamente. E que Deus nos abençoe e nos ampare sempre. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme. E nos traga fé, esperança, caridade e a certeza de que dias melhores virão. Que assim seja. Muita paz.